Estamos ao vivo. Estamos ao vivo. Ok, eu aguardo. Darius, você está aí? Se estiver, por favor, me mande um oi. Ok, eu vou te solicitar aqui. Você está me ouvindo, Dario? Não sei se você entrou. Aí que eu estou com a internet um pouco. Olá, pessoal. Minha internet tinha caído. Ok. Olá, Camille. Olá, Yossi. Olá, Marcela. E aí, Dario? Boa tarde. E aí? Tarde. Tudo bem? Beleza? Esperar o pessoal entrar. Beleza? Beleza. Esperar o E aqui pessoal o entrar. trem tá caindo aqui. Tá chovendo aí, Yossi? Aqui tá chovendo também. Começou a chover agora. Aqui, pelo amor de Deus, eu espero que não caia na internet por causa da chuva. Calma aí. Envia a live aí pros seus amigos, para as pessoas aí que você conhece. Hoje vamos falar sobre o Espírito Santo. Aleluia. Olá, Juliane. Boa tarde aí para você. De manhã, pousa, por favor. Isso aí, meu Deus do céu. Você tá me ouvindo bem, Dario? Eu e outros. Ok. Você me ouve? Eu te escuto. Então, beleza. Tá tudo certo, meu irmão. Está. E aí, como é que é? Bom, tecnicamente esperamos mais algumas pessoas entrar. Aí uns 5 minutos. E daí, então, começamos com as perguntas que eu lhe enviei. Vou fazer uma pequena introdução aqui sobre quem é o Dario. O Dario é mestre e pastor lá na minha igreja, Igreja Apostólica Fé no Poder. E hoje a gente vai falar sobre a importância do Espírito Santo. Aleluia. Quer falar alguma coisa, Dario? Alguma coisa? Legal. Ok. Se apresente, Você tá me ouvindo bem? que eu tô te escutando bem. Então tá bom, meu irmão. Se apresente aí para os nossos convidados que não me conhecem. Quem não me conhece, eu sou eu. Sou Dario, casado com Daiane, minha linda esposa, pai de 3 meninas, só fiz menina na minha vida, uma de 19, a Noemi, outra de 8, a Isabelle,
e uma que acabou de fazer 2 anos, a Débora. Esse sou eu. Amo minha família, amo minha igreja local, Igreja Pleno Poder, onde eu sirvo em tempo integral. E minha paixão é ensinar a palavra, compartilhar com aqueles que querem ouvir. Essa é a minha paixão. Glória a Deus. Mas gosto de barba, não gosto de bigode. Ela fez 2, Verdade. dia 10, essa semana. Que dia que foi dia 10? Foi terça? Acho que foi. Deixa eu ver que dia é hoje. Dia 12? Dia 10. Isso mesmo, terça. 2 aninhos. Dezembro, a Isa faz 9 e a Noemi faz 20. No mesmo dia? Não, uma semana de diferença. Dia 7 a Noemi, dia 14 a Isabela. Eu tentei fazer dia 21 a Débora, só que ela antecipou. Ia ficar 7 Então, de novo aí, falando para vocês, já enviei aí pro pessoal aí, eu já avisa que a gente começou. E depois ela vai ficar salva, então você pode compartilhar aí para as pessoas. Você entende que precisam ouvir isto. Ok. Semana passada tivemos a live sobre a ansiedade. Maravilhosa live com a Camila e com o Rossi. E... Bom, temos live para até dezembro. Então fiquem ligados aqui, hein? Aleluia. Bom, então... Podemos começar, Dario? Opa! Vamos Então, que vamos, meu irmão. Will, quero que você me conte uma experiência incrível que você já teve, ou experiências incríveis que você teve com o Espírito Santo. Legal. A primeira experiência, que é a mais poderosa de todos, né, foi o novo nascimento. Quando eu nasci de novo, entreguei a minha vida ao Senhor Jesus, entre os 9 e 10 anos de idade. Foi algo marcante para mim, porque eu já conhecia o Evangelho, porque minha mãe me levava para a igreja, só que eu ainda não tinha tomado uma decisão, né, por Jesus. Uhum. E aí uma igreja que eu fiz parte durante muito tempo, Igreja Batista de Jardim Utinga, em Santo André, fez um trabalho evangelístico na comunidade que eu morava, ali no Jardim Alzira, e eles pegaram um local, um campo, espaço aberto, um terreno aberto, e eles projetaram o filme de Jesus. E foi lá uma multidão, muita gente assistiu o filme lá, passou num telão, foi um evento lá na comunidade, Uhum. há 27 anos atrás. E aí eu assisti no filme ali de Jesus, né, aquele filme mais antigo, e enquanto eu assistia ali, né, a crucificação de Jesus, sem ninguém pregar, sem ninguém falar, sem ninguém fazer ou ligar os pontos, enquanto eu assistia o filme, uma criança entre 9 e 10 anos de idade, eu recebi naquele momento uma compreensão muito clara de que aquilo aconteceu por causa de mim, né? Então, o Espírito Santo me revelou o quanto Jesus morrendo na cruz tinha a ver comigo, com a minha vida. E aí, naquele momento, eu entreguei minha vida para Jesus enquanto assistia aquele filme. E ali, eu nasci de novo. Então, essa é a experiência mais poderosa e mais marcante, né? Que é o novo nascimento. E nem sempre nós percebemos o momento exato que nós nascemos de novo, né? Por muitos anos eu não entendia que tinha sido naquele momento, mas com o passar do tempo o Espírito Santo foi me esclarecendo e eu pude então perceber aquele exato momento. Agora, em relação ao ministério, né? No meu ministério, eu acho que um dos momentos mais marcantes
em relação ao Espírito Santo foi uma cura que o Senhor me usou para realizar. Isso foi há uns 15 anos atrás, mais ou menos. 14, 15 anos atrás, mais ou menos. Uhum. Desde 18 anos que eu prego e ensino constantemente, né? Então eu iniciei o ministério, meu ministério de ensino, eu comecei com 18 anos. E tem sido frequente. Então, há 15 anos atrás, eu estava dirigindo culto numa igreja, no ministério que eu fazia parte. Era um culto à tarde, no meio da semana, Uhum. em São Bernardo do Campo. E não tinha mais que 20 pessoas naquele culto, né? Tinham poucas pessoas. Então, eu estava ali dirigindo o culto, cantando, recolhendo as ofertas e pregando. Estava fazendo tudo ali no culto, estava no começo, a igreja e tudo. E em algum momento do culto, o Espírito Santo me fez olhar para uma senhora que ela estava com, lembro até hoje, ela tinha um lenço na cabeça, assim, ela estava com um lenço na cabeça. E o Espírito Santo falou comigo, ele falou, chama essa mulher aqui à frente, que eu vou curar ela hoje. Fala aleluia, aleluia. Aleluia! Então, assim, eu chamei aquela mulher à frente, né? Eu falei, senhora, você assim, assim. E aí ela levantou a mão, né? Eu falei, isso, você mesmo, vem aqui à frente, que o Senhor está me dizendo que Ele vai te curar hoje. E aí, quando essa mulher se levantou, eu comecei a perceber aonde o Espírito Santo tinha me colocado. Porque aquela mulher, para se levantar, ela tateou, e ela então se levantou e já uma mulher mais jovem ao lado dela segurou o braço dela e começou a conduzir ela para sair das cadeiras e vir pelo corredor para vir para frente. E foi quando eu percebi que o problema é que aquela mulher era cega. E naquele momento eu não tinha fé para aquela mulher ser curada, não tinha nenhuma fé. E se fosse depender de mim, eu nem tentaria orar para um cego ser curado. Então são dessas coisas, né, que o Espírito Santo ele é tão maravilhoso, e nós precisamos depender tanto dele, que ele sabe das nossas limitações quando nós nem conhecemos ela ainda, não é? Então foi quase que uma pegadinha santa do Espírito Santo, né? Ele falou que ia curar, mas não falou do quê? Porque muito provavelmente, naquele momento, se ele já falasse o que era, com certeza eu teria segurado, ou eu teria esperado o culto acabar e oraria por ela ali, sem ninguém perceber, porque, se não acontecesse nada, né? Não ia passar vergonha. Não é? Então, aquela mulher, ela vinha ali do corredor, vindo para frente, e eu, por dentro, eu estava apavorado. E eu, por dentro, meu Deus, ela é cega, eu nunca orei com ninguém assim e tal. Mas enquanto ela vinha, por fora, eu declarava uma palavra de fé. Por dentro, eu estava apavorado. Por fora, eu dizia, aleluia! Aleluia. Deus vai curar a nossa irmã essa tarde. Aleluia! E por dentro, meu Deus! O que eu estou fazendo aqui? Para você ver como é a incredulidade, né? A incredulidade maldita. E quando aquela mulher vinha, eu ainda tinha uma esperança de que ela enxergasse mais ou menos. Mas aí quando ela subiu com a ajuda, né, no palco, e eu perguntei o nome dela, não lembro o nome dela, perguntei o nome dela, e eu falei, a senhora enxerga alguma coisa? Ela falou, não, pastor, eu não enxergo nada. Eu falei, até agora, porque ou acontece alguma coisa, ou não acontece. Ou acontece. Mas isso é o maravilhoso de nós seguirmos a direção e procurarmos ser fiéis ao que o Espírito Santo coloca diante de nós. Porque, na maioria das ocasiões, nós não vamos estar
100% preparados. Dificilmente nós vamos estar 100% preparados, mas e não é isso que o Espírito Santo espera. Ele não espera que nós estejamos 100% preparados, mas ele espera que nós confiemos nele, que nós sigamos aquilo que ele está colocando diante de nós, né? Sim. E eu sei que eu perguntei para ela ainda, falei, a senhora crê que vai ser curado? E ela falou, eu creio, pastor. E eu por dentro, ainda bem que alguém aqui está crendo, né? Agora, é claro, fazendo uma leitura muito tempo depois de tudo que aconteceu, né, você consegue perceber alguns princípios ali. Uhum. Quando eu fui orar por ela, foi muito interessante porque eu fiz uma oração, de fato, totalmente guiado pelo Espírito. Eu fiz uma oração que não é, digamos assim, não é geralmente a forma que eu oro por alguém. Mas eu coloquei a mão na cabeça dela, era uma senhora, ela estava de lenço, ela usava uma saia comprida, e eu coloquei a mão na cabeça dela, e a primeira coisa que saiu dos meus lábios, sem eu pensar no que eu ia orar, a primeira coisa que saiu foi espírito de cegueira. E quando eu falei de espírito de cegueira, aquela mulher, um demônio se manifestou nela, e ela começou a se debater com aquela manifestação demoníaca, e caiu no chão se debatendo. Eu repreendi aquele espírito de cegueira, e ordenei que ele saísse em nome de Jesus. E aí ela se acalmou, o espírito maligno foi embora, e ela estava ali no chão, e eu, é claro, sem o microfone, com o microfone de lado, assim, né, atrás, nas costas, eu agachei, eu falei, a irmã está enxergando? Ela olhou para mim e falou, estou enxergando, pastor! E eu era o mais surpreso de todos ali, não é? Eu fui o mais surpreso, eu falei, irmã, está me enxergando? Ela falou, eu tô te enxergando. Você é um Irmãos jovem. já esperavam que ela enxergaria, mas você não. E eu sei que a gente fez uma festa ali, ela se levantou, e eu né, fiz, né, a entrevista a mulher mais jovem que tinha trazido ela, era a filha dela, e ela confirmou tudo, que a mãe não enxergava nada. E a mulher passou a enxergar, e eu comecei a perguntar qual era a cor da minha camisa, alguns objetos, e ela descrevia aquilo ali, né? Então a gente fez uma grande festa naquele culto. E eu sei que também depois disso aí, a fé foi lá na estratosfera, e aí foi de mim mesmo agora. Eu falei, quem tiver enfermo aqui pode vir à frente que Deus vai te curar agora, né? E aí eu já estava cheio de fé. E é interessante que veio uma pessoa à frente e ela tinha tido um derrame. E ela estava, um lado do corpo estava com dificuldade de movimento, né? O braço dela estava difícil de mover, a perna. Sim. Mas eu estava tão ali tomado pela fé que eu falei assim, eu vou orar por você. E esse lado que está danificado, o Senhor vai curar por completo e você vai pular de um pé só do lado que está paralisado. Eu sei que aconteceu assim, né? Mas foi uma manifestação do Espírito Santo muito tremenda para mim, muito marcante, e que também me mostrou o quanto o Espírito Santo, se nós simplesmente confiarmos e seguirmos nele, como ele faz muito mais do que nós pensamos, pedimos e até mesmo, muitas vezes, acreditamos, né? Ele vai além da nossa fé. Uhum. Então, essa foi uma experiência muito marcante na minha vida. Glória a Deus. Uma experiência também que eu tive foi quando eu estava lá na igreja e eu estava na projeção, e aí o Espírito Santo, na verdade, eu comecei a sentir um incômodo nas costas, acho que eu te contei isso. Comecei a sentir um incômodo nas costas, e ele descia, ia para o meio das costas, assim. Descia do pescoço e ia pro meio das costas. E aí eu ficava, meu, que dor é essa? Dor esquisita. Eu até me ajeitei na cadeira e falei, será que sou eu? Tô sentada errado na cadeira. E aí, logo de cara, como eu tinha acabado de sair de uma aula poderosa com a Lê, sobre quando o céu invade a terra, e aí eu fui
E falei, ah, talvez seja o Espírito Santo querendo que eu ore por alguém. E aí eu fiquei tipo, Espírito Santo, por quem que você quer que eu ore? E aí eu comecei assim a olhar e eu vi a Vivian, ela tava assim com a mão assim nas costas. Eu falei, ah, já achei quem que eu tenho que orar. Aí eu esperei o culto acabar, fui no canto e perguntei pra ela, falei, você tem algum problema nas costas? E ela falou, eu tenho uma dor que ela desce do pescoço e vai até o meio das costas. Eu falei, Espírito Santo, era isso mesmo. E aí, Aleluia. e aí eu falei assim, eu posso orar por você? Ela falou, pode. Aí eu orei, declarei cura sobre a vida dela. E eu lembro que quando eu terminei de orar, a dor que eu tava sentindo, porque eu ainda tava com dor, a dor que eu tava sentindo passou. E aí eu falei, Vivian, você tava sentindo dor? Ela falou, no meio do culto eu tava sentindo incômodo nas costas. E agora que você terminou de orar, a dor sumiu. Eu falei, glória a Deus pela sua vida. Aleluia. Então, essa foi uma experiência bem marcante na minha vida. Dario, eu quero que você me fale alguma coisa que te chama muita atenção sobre o Espírito Santo. Calma aí. Tá bom? Saiu aqui. Olha, deixa eu só avisar uma coisa aqui, ó. Eu tô com um problema no meu celular. Hum, Problema de carregar aqui. Eu estou carregando, mas o que acontece? A carga não está sendo suficiente para o que está sendo usado no Instagram. Então, pode ser que qualquer momento eu suma aí. Então, você continua em nome de Jesus, tá? tá bom. Eu tento voltar, mas se eu não voltar, você toca o barco. Tá. Então, qual a segunda pergunta? Algo que chama muita atenção sobre o Espírito Santo. Maravilha. Então, quando eu pensei, né, nessa pergunta que você tinha passado para mim, uma das questões que mais me chama a atenção do Espírito Santo é o papel do Espírito Santo em tornar a pessoa de Jesus real para nós. Uhum. Ele faz com que Jesus seja infinitamente mais do que simplesmente um conceito religioso. De fato, ele nos mostra e nos revela quão real é Jesus. E aí a nossa caminhada com o Senhor nessa terra, ela se torna uma caminhada muito mais cheia de vida, muito mais cheia de verdade, né? Sim. Lá em João, no capítulo 16, Jesus, ele falando, né, sobre o Espírito Santo que estaria conosco e dentro de nós, ele fala, né? Mas quando o Espírito da verdade vier, é João 16, 13 e 14. Mas quando o Espírito da verdade vier, ele os guiará a toda a verdade. Não falará de si mesmo, falará apenas o que ouvir e lhes anunciará o que está por vir. Ele me glorificará, porque receberá o que é meu e o tornará conhecido a vocês. Então, Jesus falando do Espírito Santo, ele disse assim, olha, ele não vai falar dele mesmo, mas ele vai me glorificar. Ele vai receber, Jesus falou, o que é meu, e ele vai, então, tornar conhecido a você. Então, Jesus, o Espírito Santo, ele glorifica Jesus diante de nós. Ele torna Jesus glorioso diante dos nossos olhos. Então, de repente, alguém pode falar, mas Jesus não é glorioso, independente de qualquer coisa? Sim, Jesus, ele é Deus, totalmente glorioso, assentado no alto e sublime trono agora. Ele é glorioso, mas não é diante de todos os olhos que ele está sendo glorioso. Então, ele é glorioso em seu alto e sublime trono, mas não são todos que estão vendo, se encantando, se entregando a essa glória. Então, o Espírito Santo tem esse papel. Ele ilumina os nossos olhos espirituais quando nós nos rendemos a Ele, né? Ele ilumina os nossos olhos espirituais e nos faz enxergar a glória de Jesus.
Quanto mais nós nos rendemos ao Espírito Santo, mais ele glorifica Jesus diante de nós. E quanto mais nós vemos com os olhos espirituais a glória de Jesus, nós vemos a glória da obra de Jesus, nós vemos a glória da redenção que Jesus nos trouxe. E nós então vamos nos apaixonando mais por essa vida maravilhosa que ele nos deu, nos apaixonando mais por esse Senhor maravilhoso que Jesus é. Obrigado, Zá. Já fez um cafezinho fresco aqui, quentinho. Aleluia. Aqui, ó, tamo junto na xícara. Aleluia. Fala pro Zé entrar na live aí. Ele tá trabalhando ali. Olha só. Então, o Espírito Santo torna Jesus real para nós, não é? Glorifica Jesus diante de nós. Outro texto que também fala disso está lá em 2 aos Coríntios. Eu queria ler. 2 aos Coríntios, capítulo 3, versículo 18. Então, 2 aos Coríntios 3, 18 fala assim: todos nós que com a face descoberta... Perdão, vou ler primeiro 17. 2 aos Coríntios 3, 17 e 18. Ora, o Senhor é o Espírito. E onde está o Espírito do Senhor, ali há liberdade. E todos nós que com a face descoberta contemplamos a glória do Senhor, segundo a sua imagem estamos sendo transformados com glória cada vez maior, a qual vem do Senhor, que é o Espírito. Então, esse texto fala para nós que o Espírito Santo, ele nos coloca diante da glória do Senhor Jesus. O Espírito Santo permite com que nós contemplemos a glória de Jesus com os nossos olhos espirituais. E ao contemplarmos a glória de Jesus, nós vamos sendo transformados com a glória de Jesus que o Espírito Santo revela, nós vamos sendo transformados de glória em glória. Então, quando eu, de fato, eu coloco em ação essa parceria com o Espírito Santo, não tem como a minha vida cristã ficar sem graça, monótona, sabe, pesada. Porque se eu libero o Espírito Santo, se eu de fato entro em parceria com ele, se eu me rendo a ele, ele glorifica Jesus diante de mim. Ele abre os meus olhos para eu contemplar a glória de Jesus. E enquanto eu contemplo essa glória, ela me transforma de glória em glória. E aí eu vou vivendo com glória cada vez maior. Então, uma vida cristã de desânimo é uma vida onde a pessoa não está liberando o Espírito Santo. Ela não está se rendendo ao Espírito Santo. Ele está ali, ele está presente, ele está dentro desse filho de Deus, dessa filha de Deus, mas ela não está fazendo essa parceria valer a pena. Ela não está liberando o Espírito Santo, porque se nós o liberarmos, se nós nos rendermos a ele, nossa vida é de glória em glória. É com glória cada vez maior. Amém. Tem filhos de Deus que eles estão vivendo simplesmente em prova cada vez maior. E aí, meu irmão, como é que tá? Ai, tá difícil. Ai, é com ai cada vez maior. E só vai piorando. Só piora, infelizmente. E, em relação ainda a esse tema, né? O último texto que eu gostaria de ler em relação a isso é 1 aos Coríntios, no capítulo 2. 1 aos Coríntios, capítulo 2, do 7 ao 12. Ainda falando do Espírito Santo tornar Jesus real para nós. Abrir os nossos olhos para vermos Jesus. E aí, então, o nosso relacionamento com Jesus, ele fica mais íntimo, ele fica mais verdadeiro, né?
Aí nós não oramos mais a Deus, a um Deus distante, que eu preciso clamar e implorar porque talvez ele não me ouça, não. Eu sei que esse relacionamento é íntimo, é próximo, porque o Espírito abre os meus olhos para eu ver Jesus. Uhum. Amém? Então, Amém. lá, 1 Coríntios 2, do 7 a 12, diz assim: ao contrário, falamos da sabedoria de Deus, do mistério que estava oculto, o qual Deus preordenou antes do princípio das eras para a nossa glória. Nenhum dos poderosos desta era entendeu, pois se o tivesse entendido, não teriam crucificado o Senhor da glória. Todavia, como está escrito, olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, nem mente nenhuma imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam. Mas Deus o revelou a nós por meio do Espírito. O Espírito sonda todas as coisas, até mesmo as coisas mais profundas de Deus. Pois quem conhece os pensamentos do homem, senão o próprio homem que nele está? Da mesma forma, ninguém conhece os pensamentos de Deus, a não ser o Espírito de Deus. Nós, porém, não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito procedente de Deus, para que conheçamos, entendamos as coisas que por Deus foram nos dadas gratuitamente. Então, principalmente aí o versículo 12, que diz que o Espírito Santo, ele veio para as nossas vidas para nos fazer conhecer e entender tudo que nos foi dado gratuitamente. Ou seja, o Espírito Santo veio nos fazer entender a graça de Deus revelada em Jesus. O amor e a graça de Deus revelada em Jesus, executada em Jesus, na sua vida, na sua morte, na sua ressurreição, toda essa graça, tudo que nos foi dado gratuitamente, esse maravilhoso evangelho da graça, ele nos é ensinado pelo Espírito Santo, né? Então, Jesus e o evangelho de Jesus só faz sentido para nós por causa do Espírito Santo. Porque sem o Espírito Santo é um grande mistério. Sem o Espírito Santo, tentar entender o evangelho só com a cabeça fica uma coisa sem sentido, sem vida e sem poder. Mas com o Espírito Santo, o evangelho da graça, o evangelho de Jesus, deixa de ser um mistério e faz todo sentido para nós. Amém. Glória a Deus. E o Espírito Santo também ele é importante porque a Bíblia fala também lá em João 16 que ele vai nos convencer da verdade, da justiça e do juízo, né? Então, o Espírito ele é importante porque ele nos convence, ele é o único que pode nos convencer. E o batismo no Espírito Santo também é muito importante. Você gostaria de falar alguma coisa sobre? Sobre? Sim. Depende. Você vai me fazer outra pergunta? Não. Essa é a Não, última. tô falando. Você não tem outra pergunta que você ia fazer? É essa. Então, mas aí você tinha falado que ia fazer aquela pergunta do qual a importância do Espírito Santo ou por que ele é importante, não é? Uhum. Então, eu quero falar dessa questão e aí dentro dela a gente cita aí o batismo no Espírito Santo, tá bom? Bom. Ou o enchimento. Jesus aqui na Terra. Então, observar nas Escrituras a vida e o ministério de Jesus como homem me faz ter uma clareza da importância do Espírito Santo. Entender o quão importante e o quão necessário foi o Espírito Santo para Jesus como homem, me faz entender quão importante ele é para mim. Então, quando a gente vai olhar as Escrituras,
como que Jesus veio para a Terra como homem? Foi pelo Espírito Santo. Então, a vida de Jesus iniciou como homem, a vida de Jesus terrena tem início com o Espírito Santo, não é? Lá em Lucas, no capítulo 1, quando o anjo Gabriel está falando com a Maria, que ela seria mãe do Salvador do mundo, ela pergunta como isso vai acontecer. Porque ela falou, eu não tive relação com homem nenhum. Eu sou virgem, como isso vai acontecer? E aí, qual foi a resposta do anjo Gabriel? O anjo Gabriel que respondeu que como ela ia gerar um filho seria da seguinte maneira. Ele falou, o Espírito Santo virá sobre você. O poder do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. E você vai se achar grávida. E aí, o filho que você vai ter será chamado Santo Filho de Deus. Então, olha só. Maria não gerou Jesus, não é? Jesus foi gerado em Maria pelo Espírito Santo. Então, a vida de Jesus como homem, começa com o Espírito Santo. Então, eu posso também fazer uma aplicação de que o reino de Deus na terra é iniciado e mantido pelo poder do Espírito Santo. Uhum. Repete aí, Nicolas. O quê? Você está ouvindo? Você está ouvindo? Você cortou para mim, querido. O que eu cortei? Eu não estou jogando vôlei. Não cortei, não. É palhaço. Está cortando? Um pouco. Então eu vou repetir. Olha só. O reino de Deus na terra, ele é iniciado e mantido pelo poder do Espírito Santo. O reino de Deus na terra é mantido pelo iniciado e mantido pelo Espírito Santo. Isso. Então, eu vejo isso na vida de Jesus. A vida de Jesus na terra foi iniciada pelo poder do Espírito Santo. O Espírito Santo cobriu Maria e gerou Jesus nela. E aí Jesus nasce e vai. E aí, lá no capítulo 3 de Lucas, antes de Jesus iniciar o ministério dele, o que acontece com ele? Ele é cheio do Espírito Santo. Então, Jesus foi gerado pelo Espírito Santo. E desde o seu nascimento, o Espírito Santo estava em Jesus. O Espírito Santo estava com Jesus. Agora, para Jesus cumprir a missão dele aqui na Terra, não bastava o Espírito Santo nele e com ele. Ele precisava do Espírito Santo sobre ele. O Espírito Santo sobre nós é o poder em ação que manifesta o reino. E diz que está cortando a voz aí. Será que talvez seja porque está 1% aqui, ó. Eu acho que daqui a pouco eu vou sumir. Aleluia. Mas pega a vida aí. Se a gente não conseguir concluir, olha para a vida e o ministério de Jesus. Então, Jesus foi gerado pelo Espírito Santo. E quando Jesus, antes de iniciar o ministério dele, ele precisou como homem. Veja só, não foi uma opção. Jesus precisou, necessitou ser cheio do Espírito Santo para iniciar o seu ministério. Quando ele foi batizado por João Batista nas águas, quando ele estava ali, saiu das águas de pé orando, o Espírito Santo veio sobre ele. E Lucas diz que cheio do Espírito Santo, Jesus foi conduzido pelo Espírito ao deserto. E aí depois dos 40 dias e 40 noites, ele ficou em jejum, foi tentado e venceu o diabo no deserto. Lucas, no capítulo 4, diz que Jesus voltou do deserto, ele foi para o deserto cheio do Espírito Santo. E aí Jesus, no capítulo 4 de Lucas, ele volta do deserto cheio do Espírito Santo e do poder. No versículo 14 do capítulo 4, diz assim: Jesus voltou para a Galileia no poder do Espírito Santo.
Então Jesus foi cheio do Espírito Santo e do poder de Deus. Jesus foi batizado com o Espírito Santo. Então, se o próprio Jesus, sendo perfeito como homem, não tendo nenhum erro, nenhum pecado, mas por estar na condição de homem, por estar em um corpo limitado, físico, se ele sendo perfeito, mas porque era homem, precisou ser batizado no Espírito Santo, quanto mais nós. Então, todo filho de Deus que crê em Jesus como seu Senhor, como seu Salvador bendito, tem o Espírito Santo dentro de si. Agora, a outra experiência que eu preciso viver é ter o Espírito Santo sobre mim. Então, é no batismo do Espírito Santo que eu tenho o Espírito Santo sobre mim e eu recebo o poder do alto. E a evidência bíblica do enchimento do Espírito Santo é falar em línguas. Então, naquele momento inicial que eu falo em línguas pela primeira vez, aquilo é um sinal do enchimento do Espírito Santo e que agora eu tenho o poder liberado para utilizar. Nem sempre eu vou sentir esse poder, nem sempre eu vou perceber esse poder, mas ele está ali sobre mim e pela fé eu posso ativar esse poder. Então, vamos lá. Jesus foi gerado em Maria pelo Espírito Santo. Antes de iniciar o ministério dele, ele foi batizado com o Espírito Santo, ele foi cheio do Espírito Santo e andou no Espírito Santo e no poder de Deus. Atos, capítulo 10, no versículo 38, é um texto maravilhoso, eu amo muito. Atos 10, 38 fala assim: como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, o qual andou por toda parte fazendo o bem e curando os oprimidos pelo diabo. Olha só. Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré. Está falando da condição dele humana. Jesus de Nazaré, o homem Jesus. Deus o ungiu com o Espírito Santo e com poder. Por isso ele pôde andar por toda parte, libertando as pessoas do poder das trevas. Então, por que o Espírito Santo é importante? Porque tudo que Jesus realizou, ele realizou com o poder do Espírito Santo. Jesus não executou nenhuma cura pelo seu próprio poder. Tudo que Jesus fez foi no poder do Espírito Santo. Então, Jesus dependeu completamente do Espírito Santo. E nós temos que olhar para esse exemplo e desejar essa dependência e nos lançar nessa dependência, sermos gratos pelo Espírito Santo. Então, Efésios 1:20 diz que o mesmo poder que está sobre nós é o poder que foi exercido sobre Jesus, ressuscitando dentre os mortos e fazendo assentar-se novamente à destra de Deus Pai. Então, olha só, o poder que ressuscitou Jesus dentre os mortos foi o poder do Espírito Santo. Então, o Espírito Santo gerou Jesus em Maria, o Espírito Santo encheu Jesus para ele iniciar e continuar o seu ministério. O Espírito Santo fortaleceu Jesus para ir à cruz. E na morte no inferno, é o poder do Espírito Santo que ressuscitou Jesus e o fez assentar novamente à destra de Deus Pai. Então, toda a obra redentiva de Jesus só pôde acontecer porque o Espírito Santo estava com ele e sobre ele, liberando poder. Amém. Essa é a importância do Espírito Santo. Algo interessante que você falou foi que Jesus, ele... Travou aqui de novo. Uma coisa muito interessante que você falou foi que Jesus, ele fez tudo pelo poder do Espírito Santo, né? E então, isso é muito bom, porque Jesus, ele veio como um homem e o Espírito Santo se moveu grandemente, né? Através da vida dele. Glória a Deus por isso. O Dario saiu, o celular dele descarregou. Bom, meus queridos, Deus abençoe a vida de vocês. Semana que vem nós temos mais uma live às 15 horas. Na quarta-feira da semana que vem, às 15 horas, com a Luísa. E às 18 com a Camila. Então você não pode perder, vai ser uma live maravilhosa, uma live tremenda.
E então, não perca, ok? Envie essa live para seus amigos. Um beijão.